Olá, meus caros! Vamos hoje estudar um tema que eu particularmente adoro dar aula, que é cultura organizacional. Então vamos aqui com o seu professor Renato Lacerda tratar da disciplina de comportamento organizacional, porque quando a gente fala de cultura, na verdade, a gente está inserido no contexto de gestão de pessoas, na parte que trata exatamente sobre comportamento organizacional. O que está relacionado à área de comportamento organizacional? Todos aqueles elementos inerentes ao comprometimento, às atitudes, à percepção, ao clima, à cultura, à motivação e à liderança. Todos esses elementos da gestão são interligados, eles são muito conectados, eles são muito relacionados. E a cultura organizacional é um desses elementos componentes do comportamento organizacional, que na verdade vai surgir enquanto área de conhecimento dentro da teoria geral de administração, em decorrência primeiramente dos estudos realizados pela Escola das Relações Humanas, quando pela via incidental Elton Maio descobre aí a organização informal. Aí a administração passa a ter uma forte ênfase da psicologia. E aí a psicologia organizacional começa a fundamentar essa área que seria denominada comportamento organizacional e passa a ser relevante entender o conteúdo das tarefas, a diversidade dos cargos, a sensação de satisfação no trabalho, a percepção que os indivíduos têm do seu ambiente de trabalho, e aí diversas teorias motivacionais começam a surgir, a exemplo lá na teoria comportamental de Maslow, Herzberg, Aldefer, McClellan, entre outros. E aí a teoria comportamental traz um novo enfoque para as pessoas, considerando tanto pelo prisma individual quanto pelo prisma coletivo, e todos esses elementos importantes passam a ser estudados. E aí mais adiante na teoria do desenvolvimento organizacional, uma vertente da teoria comportamental, a gente começa a estudar elementos como mudança organizacional e, portanto, clima e cultura organizacional. Mas vamos aqui focar hoje, quando a gente fala em comportamento, na nossa aula, em cultura organizacional, ok? Então vem comigo. Esse é o tema de hoje, cultura organizacional. Bom, quando a gente fala então de cultura, eu adoro iniciar meus estudos trazendo a visão desse cara aqui, que é o Edgar Schein. Ele vai nos trazer um conceito bem amplo e muito adotado pelas bancas, tá? Olha o que nos diz Edgar Schein, né? Tô íntimo. Edgarzinho nos diz que cultura é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu a aprender a lidar com problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Então olha que interessante essa definição. É como se fosse assim, o que Edgar Schein está nos dizendo? Numa organização, a cultura vai se formar primeiro, de modo aprendido por todos, e segundo, a cultura é uma resposta que a gente dá a problemas. Então vamos supor, você quando tem um problema específico, você responde a esse problema e essa resposta é válida o suficiente para te satisfazer, o que vai acontecer? A tendência é que você reproduza esse comportamento mais e mais vezes até que aquilo se cristalize e aquilo acaba se tornando um valor da cultura. Então ele diz o seguinte, a gente tem problemas de adaptação externa, que é como a organização lida com o seu ambiente, no seu contexto externo, e a gente tem problemas de integração interna, que é como os problemas internos são resolvidos. Então toda vez que a organização procede em relação ao seu ambiente para resolver problemas e aquilo dá certo, aquilo vai se cristalizando. E toda vez que a organização internamente toma uma decisão, toma uma ação, uma atitude, e aquilo dá certo internamente para resolver os problemas internos, os conflitos e assim por diante, aquilo se cristaliza. E a tendência é que aquilo vire um valor dentro de uma cultura e passe a ser um valor compartilhado, ensinado a todos os novos membros que ali adentram. Portanto, a cultura é a maneira de ser, de agir, de pensar, característica de cada organização. Cada organização vai ter a sua
cultura, que é o seu modo de ver a realidade ao redor, de lidar com os problemas de adaptação externa e de integração interna. Então a cultura é isso, tá, gente? A cultura é a identidade que cada organização tem. E isso é muito peculiar porque, assim, organizações que lidam com ramos diferentes, aliás, com o mesmo ramo, têm o mesmo público-alvo, têm uma maneira diferente de enxergar a realidade e de tratar os fenômenos internos e externos. Porque cada organização vai desenvolver sua própria cultura, seu sistema de valores. Vamos para mais alguns tópicos básicos acerca do conceito de cultura. Olha lá. Você pode encontrar em provas que cultura é o conjunto de valores, crenças, pressupostos e símbolos. E isso aqui é importante, ó, representa um conjunto de normas informais. Gente, o que quer dizer isso? Um conjunto de normas informais. A cultura ela vai ter mecanismos tanto formais quanto informais, mas ela em si se desenvolve de modo informal. Ela não é criada por uma lei, por um organograma, por um estatuto, não. A cultura ela surge coletivamente das interações entre as pessoas e que quando as respostas são válidas o suficiente para serem aprovadas, validadas, vão se cristalizando e virando comportamento na organização por meio de valores, tá? Então a cultura ela é informal. Ela possui elementos formais que norteiam, que influenciam sua criação, mas a cultura em si é um conjunto de normas informais, segundo a visão de diversos autores, inclusive Edgar Schein, tá? Seguindo. A cultura ela não é pressuposto de um indivíduo, não. Ela é construída coletivamente. É um fenômeno coletivo, tá? Não sai de uma só pessoa, não. E ela deriva de um processo histórico. Então vamos entender isso daqui. A cultura, portanto, gente, ela vai ser inerente à coletividade. A cultura não é o que uma pessoa pensa, é o que o conjunto de pessoas na organização adota como verdadeiro para agir do jeito que age, ou pelo menos a maioria. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre isso, que é cultura dominante, subcultura contra cultura, né? Mas mais adiante. Então a cultura é construída coletivamente e é um processo histórico. Ela não surge da noite para o dia, ela vai surgir das interações e dos elementos tanto formais quanto informais da organização. Ainda que ela seja informal, ela vai ser influenciada por elementos de ordem formal e aberto e informais e ocultos, tá? Que é o próximo tópico que eu falo aí, ó. É influenciada por aspectos tanto formais quanto informais, caracteriza a identidade inerente a cada organização, porque cada organização tem sua própria cultura, ela é holística. Professor, o que quer dizer isso? A cultura é holística. A cultura é holística, gente, porque ela não é para uma parte da organização, ela se impõe a toda a organização, tá? Portanto, a cultura é holística, ela não é setorizada, tá? Você até pode ter clima organizacional diferente de setores para setores, mas cultura organizacional, que é o que a gente quer dizer por cultura dominante, ela é inerente ao contexto inteiro da organização, ela se impõe a todos na organização. Seguindo, ela se relaciona tanto a conceitos antropológicos quanto sociais, tá? É intangível, porque você não toca a cultura, você tem que a cultura é um elemento informal, ainda que ela seja composta tanto de aspectos informais quanto formais, tá? E ela é muito difícil de mudar. Vamos entender por que a cultura é difícil de mudar? Ela é difícil de mudar porque ela representa o pensamento de uma coletividade. E representando o pensamento de uma coletividade que tomou aquilo por verdadeiro porque deu certo, as pessoas têm uma tendência à manutenção. E se a cultura for forte, pior ainda essa mudança, ok? Então a cultura em si, ela é difícil de mudar porque ela é formada por um longo processo histórico e ela não representa o que um grupo ou o que uma pessoa pensa, mas toda a coletividade, tá? E aí, seguindo, não é um termo avaliativo, mas descritivo. Você não avalia a cultura, você a descreve, ok? Isso aqui é importante, isso é muito cobrado em concurso. Então a cultura ela é descrita, ela não é avaliada, não é o que eu acho da cultura, é o que a cultura é para a coletividade, é isso que a gente vai dizer. Então a gente diz como é a cultura, a gente não avalia como é a cultura. Você não diz o que você acha da cultura, tá? Então ó, entenda isso, você não diz assim, eu acho que a cultura é boa ou ruim. Não,
Você vai fazer análise cultural, você vai fazer uma descrição dela, dos elementos que você visualiza dentro dela, tá? Ainda que não sejam fáceis de visualizar alguns desses tais elementos, a exemplo dos pressupostos básicos, e logo eu vou explicar isso melhor para vocês. Então ainda, a cultura é normativa, pois define o código de conduta aceitável com mecanismos adaptativos e reguladores. Vamos entender isso daqui? Isso é o seguinte, por que a cultura tem esse caráter normativo? Normativo porque ela define o que você deverá fazer, tá bom? Ela aponta o comportamento certo e ela regula e adapta. Cada nova pessoa que entra na organização não vai mudar a cultura. Pelo contrário, a cultura vai se impor a ela e ela tem que aderir àqueles códigos de comportamento, aqueles códigos de conduta, como critério de aceitação. É por isso que a gente tem o que a gente chama de socialização. As pessoas serão socializadas e serão aculturadas, porque a sua cultura, até então, inerente, vai ser adaptada à cultura da organização, porque aquilo é mais forte que a cultura dela, porque representa o pensamento de uma coletividade, ok? Então fica ligado nisso daí. A cultura, ela é normativa e possui elementos adaptativos, porque a pessoa vai se adaptar à cultura, e reguladores, porque as pessoas vão ser reguladas. Elas vão sofrer sanções sociais se elas não aderirem aos valores subjacentes daquela cultura organizacional de que estão fazendo parte a partir daquele momento em que adentram a organização. Os denominados neófitos, ou novos funcionários, ou novos servidores, no caso da administração pública, tá? Avançando. A cultura organizacional orienta a missão da organização, ou seja, sua razão de ser. Isso daqui está no livro do Maximiano Amaru, tá? No livro Introdução à Teoria Geral de Administração. Então, Amaru vai nos dizer o seguinte: a cultura ela vai orientar a definição de missão da organização. Para quem estudou comigo planejamento, sabe que a missão é a razão de ser da organização. Ela define o propósito da organização, não é a sua área de atuação, a sua orientação para o mercado e também é uma mensagem de legitimação interna para definir qual é o escopo competitivo dessa organização, ou seja, a sua razão de ser. Pois bem, toda vez que um ciclo de planejamento ocorre e a declaração de missão vai ser desenvolvida, por certo que a cultura vai influenciar essa declaração, porque a cultura é a maneira de a organização enxergar a realidade ao redor e de se enxergar também, definindo o seu propósito, o seu escopo competitivo. Então, o substrato da missão, quem dá origem à missão é a cultura, segundo a visão de Maximiano Amaru. Isso, inclusive, caiu recentemente, aliás, não tão recentemente, num concurso do TCU, Tribunal de Contas da União, de 2015, tá? Não tão recente, mas caiu aí, pra você ter ideia, copiado e colado. Então, vamos seguindo aqui. Vamos falar do iceberg da cultura de um autor denominado Edgar Schein. O que o Edgar Schein vai nos trazer? Ele vai dizer que a cultura vai se dividir em níveis, tá? Que seriam em artefatos, valores compartilhados e pressupostos básicos. Olha o que ele diz aqui. Segundo, então, Edgar Schein, a cultura se divide em 3 níveis pelos quais a cultura de uma organização pode ser aprendida, comparando a divisão à estrutura de um iceberg. Aí olha aqui, esse icebergzinho que a gente está vendo aqui, ó. Tem aqui, vem cá comigo, ó. Olha para cá, para mim. Então, quando a gente fala aqui de cultura, a gente tem esse icebergzinho. Vocês estão vendo aqui que a pontinha do iceberg está visível, tá? Agora, toda outra parte do iceberg está no profundo do oceano. Você não enxerga com tanta facilidade. Isso aqui é muito mais fácil de acessar, que é o quê, tá bom? O quê. Então, essa pontinha é o que você vê. Agora, o porquê, o the why, the what, é essa pontinha, the why, o porquê você age como age, é essa parte mais profunda aqui. Então isso aqui é o que exterioriza-se da cultura, que é a pontinha. E o the why é aquilo, né, ou porquê você age do jeito que age dentro de uma organização. Então, gente, isso daqui é mais difícil de acessar dentro da cultura, tá? Você acessa com facilidade os elementos mais tangíveis da gestão, os elementos visíveis, mas você não consegue enxergar de pronto
como é que as pessoas, quais são as crenças que as pessoas têm que são mais profundas e arraigadas, os pressupostos básicos, seus valores subjacentes. Você não consegue enxergar tão logo você entre na organização. Eu até costumo dizer que as pessoas passam no concurso e entram num sistema de lua de mel quando lá adentram. Aí depois de um tempo, não é, com a convivência, vendo como é que as pessoas agem, elas começam a ter acesso aos valores compartilhados. Até que um dia elas têm acesso aos pressupostos básicos. Aí a gente vai ver se realmente aqueles valores aderem aos da pessoa, ou se ela vai ser aculturada e adaptada àquela cultura, ou se ela vai ter problemas funcionais, disfuncionais na verdade, né? Ela vai ter doenças ocupacionais se ela não se adaptar àqueles valores, vai ter que puxar o carro, vai ter que sair. Aí você se vê numa situação muito complicada, né? Porque você não sabe, você estudou tanto para concurso, passa, vai para um órgão ou para uma entidade lá que você achava que era bacana, aí começa a trabalhar e depois de um tempo você vê que você não tem nada a ver com aquilo. Isso acontece bastante, viu, gente? Aconteceu comigo. Eu estou na administração pública desde 2004. Eu passei por organizações pelas quais eu não fiquei muito satisfeito. Normalmente, meu prazo de validade em cada organização é de 4 anos. Eu sempre estou mudando. De 4 em 4 anos eu troco de concurso, né? Fui da Polícia Federal, fui do TJ, agora sou do Ministério Público. E aí estão, né, uns lapsos de 4 em 4 anos. E agora eu estou doido para ir aí para outro órgão, mas deixa para outro momento. Vamos lá, voltando aqui. Então, a gente compara a divisão aí, a estrutura de um iceberg, em que os artefatos constituem o aspecto visível e de mais fácil apreensão, normalmente exteriorizados no ambiente externo da organização. Entre os pressupostos básicos, encontra-se orientação relativa ao tempo, ao seu uso, a relação do homem com a natureza, os conceitos de espaço e o relacionamento dos homens entre si. Entre os valores e a ideologia destacam-se os ideais, as normas de comportamento. Entre os artefatos visíveis ressaltam-se a linguagem, a tecnologia e a organização social. Então, olha só aqui, ó. Artefatos, segundo Shen, encontram-se no ambiente constituído da organização. Vão ser a arquitetura, o layout da organização, a forma de vestir, os padrões que são visíveis de comportamento, os documentos, as formas de tratamento. Percebam que aqui eu tenho tanto elementos formais quanto informais, tá? Então, olha só, ainda que sejam fáceis de obter, são difíceis de interpretar, pois são produtos dos níveis mais profundos da cultura. Então, aqui eles são mais fáceis de obter, ok? Mas eles são oriundos dos níveis mais profundos. Então, às vezes você pode se equivocar achando que entendeu o que você não entendeu. Valores compartilhados. Em razão dos artefatos, eles são mais difíceis de se observar diretamente. Identificam-se por meio de entrevistas com pessoas da organização ou ainda pela análise de documentos formais. São padrões adotados por todos na cultura dominante, tá? E daqui a pouco eu vou diferenciar bem esses conceitos. Geralmente expressam o que as pessoas definem como a razão de ser de seu comportamento, o que pode consubstanciar idealizações ou racionalizações, ou razões subjacentes, entretanto, permanecem ocultas e inconscientes. Temos ainda os pressupostos básicos, gente, que aqui determina como os membros de uma organização percebem, pensam e sentem a realidade. São as crenças mais profundas e até inconscientes. Os valores reiteradamente aceitos como válidos para situações concretas, tornam-se compartilhados, internalizados e, olha só, inconscientes. São, portanto, as crenças mais profundas que modulam o agir das pessoas. Então, tá percebendo aqui, olha só, lá em cima os artefatos são o que a cultura tem. Quando a gente desce mais profundamente, surgem os valores compartilhados e os pressupostos básicos, que são as crenças mais profundas e inconscientes que uma organização tem, ok? Os valores subjacentes, lá que são compartilhados pela cultura dominante, são decorrência dos pressupostos básicos, que é a maneira de enxergar a realidade, as crenças tomadas por verdadeiras e que acabam se tornando auto-evidenciadas no comportamento dos indivíduos de modo até inconsciente. As pessoas começam a reproduzir porque aquilo é o código de conduta da organização. Isso é muito mais difícil de acessar, tá, gente? É muito mais fácil você ver como a pessoa se veste, como a pessoa fala, como ela se comporta. Eu costumo até dizer carreira policial. Quando você fala de carreira policial, cara, a cultura é tão forte na carreira policial que você enxerga um policial, você já vê assim, esse cara tem cara de polícia.
né? Porque é auto-evidenciado no comportamento. E isso é quase que inconsciente, as pessoas começam a agir de um modo pré-definido, porque aquilo é inerente à cultura organizacional. Eu até brinco nas minhas turmas presenciais, turma de polícia, por exemplo, Polícia Federal, pego turma de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e quando eu vou dar aula presencial para essa galera, eles têm um porte já até diferente. O pessoal que quer entrar na cultura Polícia Federal já tem um perfil muito inerente. Normalmente o pessoal é meio maromba, todo sarado, leva, não é, sua mochilinha lá com a marmitinha, são marmiteiros, são fit, já saem da academia, vão para, né, são super operacionais, adoram direito penal e não gostam de administração, por exemplo, porque não é a praia deles, né? Eles acham assim, por que eu vou saber isso aqui? É mais ou menos isso, mas olha, tem feito a diferença, viu? Tem que saber um pouco de tudo para passar. E é isso. Vamos voltando aqui? Vamos voltando. Então, olha só o que aqui o Hidalberto Chiavenato vai nos trazer, tá? Isso aqui está no livro do Hidalberto Chiavenato, no livro Teoria Geral de Administração, quando ele fala lá de cultura na teoria comportamental. Ele fala do iceberg da cultura um pouco diferente do Shen, tá? Ele vai falar que a cultura é composta de aspectos formais e abertos e de aspectos informais e ocultos. E esses aspectos formais e abertos que vão ajudar na constituição da cultura, ainda que ela seja informal, um comportamento informal, são aí, ó, componentes visíveis e publicamente observáveis orientados para aspectos operacionais de tarefa. O que você considera nos aspectos que são formais e abertos? A própria estrutura organizacional, o título e a descrição dos cargos, os objetivos e estratégias que a organização tem, suas tecnologias e práticas operacionais, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos, medidas de produtividade. Então, gente, isso daqui compõe o elemento formal que influencia a cultura e o comportamento das pessoas. É claro que as leis, regulamentos, processos, estratégias da organização vão fundamentar aí o comportamento das pessoas. Então, a gente tem elementos formais, sim, que influencia o comportamento, ainda que a cultura organizacional seja um código informal de conduta e de comportamento, tá? Ela é influenciada por elementos formais e abertos, como que a Venato traz, como o Shen também vai nos dizer, tá bom? Voltando aqui, vamos para os aspectos informais e ocultos e, portanto, mais difíceis de acessar. São componentes invisíveis e cobertos, afetivos e emocionais, orientados para aspectos não mais operacionais e de tarefas, mas sociais e psicológicos. Padrões de influenciação e poder das lideranças, percepções e atitudes das pessoas, sentimentos e normas de grupos, crenças, valores e expectativas, padrões informais de integração, normas grupais e relações afetivas. Percebam que isso é mais difícil de ver, gente? É mais difícil de ver. Quando você entra na organização, você acha que está sabendo de tudo. Você estudou regimento interno, né, do órgão X, do Ministério Público, sei lá, do STJ e coisa e tal. Aí você adentra a organização, acha que está sabendo de tudo. Você está sabendo do que é formal e aberto. Com o tempo é que você vai descobrir realmente o que se passa naquele ambiente. Eu costumo falar de um ditado que minha avó diz. Você só conhece uma pessoa quando você come com ela 1 quilo de sal. Sabe por quê? Porque 1 quilo de sal você vai colocando pitadinha na comida. E demora para 1 quilo de sal acabar, gente. E só após 1 quilo de sal terminar é que você vai ter convivido o suficiente para entender como aquela pessoa se comporta, o que ela sente, como ela é, se você gosta ou não de fato daquela pessoa. As relações de apreço e desapreço começam a surgir com o tempo, não é? Até porque a cultura é isso, ela não é uma coisa fácil de acessar tão logo você entre na organização. É o tempo que vai trazer esse conhecimento para a gente aí. Avançando. Vamos falar agora de conceito de cultura segundo Robbins. Robbins é outro autor com um livro também muito cobrado, em especial pelo CESP, chamado Comportamento Organizacional, tá? Que é justamente a disciplina que a gente está falando. Comportamento organizacional. Ele é muito utilizado pelo CESP, tá, gente? Robbins afirma que a cultura se refere a um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma organização e que a diferencia das demais. Ou seja, cada organização tem sua própria cultura. É por definição, olha só, isso aqui eu acho incrível, olha só. Ele diz que a cultura é, por definição, sutil, intangível, implícita e sempre presente. Ou seja, você nunca foge da cultura. Ela está ali.
ainda que de modo implícito, ainda que de modo sutil, ela é inerente à organização e ela vai se impor sempre. A cultura está ali sempre presente, ainda que seja implícita e sutil. Então você não vai fugir da cultura, tá bom? Você vai ter que encarar a cultura. E aqui está a visão de Robbins, por exemplo. E olha o que ele continua dizendo aqui. Existem 7 características básicas, segundo Robbins, 7 características básicas, segundo Robbins, que capturam a essência da cultura de uma organização. Primeiro, é inovação. Tem culturas que são inovativas ou não. Que isso aqui é o grau, gente, em que os funcionários são estimulados a assumir desafios, a mudar, a inovar. Tem cultura que incentiva a inovação, tem cultura que não incentiva a inovação. Então isso é uma das 7 características da cultura aí que o Robbins vai nos colocar. Vamos para mais características. Ele diz ainda, ó, atenção aos detalhes. A atenção aos detalhes, segundo Robbins, é o grau em que se espera que os funcionários demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes. Então, às vezes eles exigem, tem cultura que exige uma acurácia e perfeição e exigência aos detalhes dos seus funcionários, tem cultura que já não é tão apegada a isso. Então isso também é uma característica da cultura, tá? Ela pode ter isso ou não. De novo, orientação para resultados é outro grau da cultura ou característica, segundo Robbins, que é o grau em que os dirigentes focam mais nos resultados do que nas técnicas e processos empregados para seu alcance. Então essa orientação para os resultados vai definir, por exemplo, se a organização deixa o funcionário mais livre para escolher o processo, desde que ele atinja o resultado, ou se a organização vai focar mais nos procedimentos e dizer, você tem que agir dessa forma. Então a cultura ela pode ser mais orientada aos resultados ou menos orientada aos resultados. O que se espera hoje de organizações públicas é que elas sejam mais orientadas aos resultados, como a gente fala no gerencialismo, que o gerencialismo, ao contrário da burocracia, foca no controle de resultados a posteriori e não de processos a priori, só para fazer um link aí com a matéria de administração pública, ok? Voltando aqui. Foco na pessoa. A cultura pode ou não ter foco na pessoa, que é o grau em que as decisões dos dirigentes levam em consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas dentro da organização. Tem uma organização que foca, tem uma organização que não foca nas pessoas, tá? Foca nas tarefas. Foco na equipe. É o grau em que as atividades de trabalho são mais organizadas em torno de equipes do que indivíduos. Então tem cultura, gente, que influencia o individualismo, a competição. Agora, tem cultura que traz consigo a orientação a equipes. Aí você muda o lema dessa cultura. Quando você tem uma cultura individualista, o lema dela é cada um por si, Deus por todos. Quando você tem uma cultura orientada a equipes, aí você tem um por todos, todos por um, porque o objetivo passa a ser único e as habilidades complementares, tá? Mais uma característica. Agressividade, olha só, outra característica que a cultura pode apresentar. É o grau em que as pessoas são competitivas e agressivas em vez de tranquilas. Tem organização, gente, que estimula a agressividade e a competição entre seus participantes. Tipo shopping, sabe? Quando você vai vender roupa em loja de shopping, você tem que bater meta. O cara que é ponta se destaca, ganha mais. Então um fica tentando passar a perna do outro, roubar o cliente do outro, coisa e tal. Isso é uma cultura que estimula a agressividade e a competição, tá bom? E por fim, a estabilidade. A estabilidade é o grau em que as atividades das organizações enfatizam a manutenção do status quo, ou das coisas como são, em vez do crescimento. Tem organização, gente, que é tão avessa à mudança, que estimula esse comportamento de sempre permanecer da mesma forma. Isso, às vezes, pode ser até disfuncional, como eu vou falar adiante, tá bom? Bom, então ficamos por aqui nesses conceitos elementares de cultura, segundo a visão de alguns autores. Daqui a pouco a gente volta aprofundando ainda mais no conceito de cultura organizacional. Até mais!